O milagre que libertou Fernanda, quando a fé venceu o impossível. Fernanda tinha apenas 9 anos, mas carregava um fardo que nenhuma criança deveria suportar. Desde os 5, ela sofria com incontinência fecal, um problema que a envergonhava profundamente e a isolava das outras crianças. Os médicos haviam tentado de tudo: exames, medicamentos, dietas restritivas, mas nada resolvia. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher simples que trabalhava como faxineira, já havia gasto todas as economias em consultas e remédios. O cheiro constante, as manchas nas roupas, as risadas cruéis na escola. Fernanda chorava todas as noites, perguntando a Deus por que aquilo acontecia com ela. Mãe, por que eu sou assim? Será que Deus não gosta de mim? Perguntava com os olhos cheios de lágrimas. Dona Maria, embora católica, nunca havia frequentado uma igreja com regularidade. Mas certo dia, enquanto limpavam o escritório, ouviu 2 mulheres conversando sobre a Igreja Universal do Reino de Deus. Uma delas contava emocionada como seu filho havia sido curado de uma doença grave após participar de uma corrente de oração. Lá eles oram com fé, minha filha. Os pastores são ungidos, e Deus faz milagres. Disse a mulher com convicção. Aquilo ecoou no coração de Dona Maria. Naquela mesma semana, ela levou Fernanda a um templo da Universal perto de sua casa. Era uma quinta-feira, dia de fogueira santa de Israel, um culto poderoso de libertação. O primeiro passo na fé. Ao entrar na igreja, Fernanda sentiu algo diferente. Não era apenas o ambiente acolhedor ou os louvores animados, mas uma presença que ela não conseguia explicar. O pastor, ao ver a expressão de dor no rosto da menina, aproximou-se e perguntou: Minha filha, o que você está precisando de Deus hoje? Dona Maria, envergonhada, sussurrou ao ouvido do pastor sobre o problema de Fernanda. Ele então olhou nos olhos da criança e disse: Jesus vai te curar, minha filha. Hoje mesmo. Mas você precisa crer. Você acredita que ele pode fazer isso? Fernanda, tímida, balançou a cabeça afirmativamente, embora no fundo ainda duvidasse. Como Deus poderia curar algo que nem os médicos conseguiram? O culto começou, e o pastor falou sobre a fé que move montanhas. Ele citou casos de pessoas libertas de doenças, vícios e até de problemas financeiros através da campanha da fé. Em seguida, convidou todos a participarem da corrente de oração. Quem aqui precisa de um milagre, levante a mão e clame por libertação, gritou o pastor com autoridade. Fernanda, encorajada pela mãe, levantou a mão trêmula. O pastor a chamou até o altar, ungiu sua testa com óleo consagrado e começou a orar com uma unção forte. Em nome de Jesus, eu quebro toda a maldição sobre este corpo. Saia, espírito de enfermidade. O sangue de Jesus purifica e restaura. Fernanda sentiu um calor estranho percorrer seu corpo. As lágrimas escorriam, mas dessa vez não eram de tristeza, e sim de uma esperança que ela nunca havia sentido antes. A corrente que quebrou as correntes. Após o culto, o pastor orientou Dona Maria a trazer Fernanda para a vigília de oração na sexta-feira. Era uma noite de guerra espiritual, onde os fiéis jejuavam e oravam até de madrugada, quebrando maldições e clamando por milagres. Mãe, eu não aguento mais, Fernanda reclamou, cansada, ao chegar em casa. Filha, se Deus está pedindo que a gente lute, é porque a vitória está próxima. Vamos confiar, respondeu Dona Maria, firme. Na vigília, o ambiente era elétrico. Centenas de pessoas oravam em voz alta, alguns chorando, outros dançando em adoração. O pastor falou sobre a importância do dízimo e das ofertas como ato de fé. Deus não precisa do seu dinheiro, mas Ele quer ver se você confia nele. Quando você entrega o que tem, Ele multiplica o que você não tem. Pregou. Dona Maria, que mal tinha dinheiro para o ônibus, tirou das economias os últimos R$ 20 e colocou no envelope de oferta, crendo que aquele gesto abria as portas do céu. Fernanda foi chamada novamente ao altar. Dessa vez, o pastor impôs as mãos sobre sua barriga e orou com autoridade divina. Deus de Abraão, Isaque e Jacó, eu determino a cura neste corpo. Todo órgão disfuncional, seja restaurado agora. Em nome de Jesus, amém. De repente, Fernanda sentiu uma pressão no abdômen, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dela. Ela gritou não de dor, mas de alívio. O pastor sorriu. Glória a Deus. A menina está livre. O milagre que ninguém podia explicar. Nos dias seguintes, Fernanda continuou indo aos cultos. Participou da campanha dos 7 dias de jejum, onde orava e bebia apenas água e suco, crendo na promessa de Deus. E então, no 7º dia, aconteceu. Fernanda acordou e, pela primeira vez em 4 anos, não sentiu nenhum desconforto. Correu para o banheiro e nada. Nenhum acidente. Nenhum cheiro. Nenhum sinal da doença. Mãe, eu tô curada! Gritou pulando de alegria.
Dona Maria não acreditou de início, mas os dias passaram, e o milagre permaneceu. Os médicos, ao reexaminá-la, ficaram boquiabertos. Isso não tem explicação médica, disse um deles, incrédulo. Tem sim, doutor. Chama-se Jesus, respondeu Dona Maria com lágrimas nos olhos. O testemunho que abalou o altar. No domingo seguinte, Fernanda subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz trêmula, mas cheia de fé, ela contou como Deus a havia libertado. Eu pensava que nunca ia ser normal. Mas Jesus me curou. Agora eu posso brincar, ir à escola sem vergonha, ser feliz, disse, enquanto a igreja aplaudia e glorificava a Deus. O pastor, emocionado, reforçou. Isso é o poder da fé. Quando você entrega seu problema a Deus, Ele faz o impossível. Mas é preciso persistir, vir aos cultos, participar das campanhas, ser fiel nos dízimos e ofertas. Deus não falha. A lição que mudou tudo. Hoje, Fernanda é uma adolescente cheia de sonhos. Ela ajuda na escola bíblica de crianças da Universal e sempre conta sua história para quem precisa de esperança. Se Deus fez isso por mim, Ele pode fazer por você também. Mas você tem que crer de verdade, não pode desistir no meio do caminho, diz com sabedoria além de seus anos. Dona Maria, que antes mal tinha o que comer, hoje tem um pequeno negócio de doces, prosperado após aprender sobre a bênção da multiplicação nos cultos de prosperidade. A Igreja Universal não é só um lugar de milagres, é uma família. Lá, a gente aprende que com fé nada é impossível. Afirma, grata. A fé que vence o mundo. Fernanda aprendeu que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Sua cura não foi obra do acaso, mas de um Deus que ouve o clamor dos que creem. E você que está lendo esta história, pode estar passando por uma luta que parece sem saída. Mas se Fernanda, uma menina de 9 anos, venceu o impossível através da fé, por que você não pode? Na Igreja Universal do Reino de Deus, os milagres não são lendas. São realidades para quem persiste, ora e confia. Porque quando a fé encontra a unção, o sobrenatural acontece. E tudo isso porque alguém decidiu crer. No mesmo bairro onde Fernanda recebeu seu milagre, morava um homem chamado Carlos, um pai de família que há anos lutava contra um vício que parecia mais forte do que ele. O álcool tinha roubado seu emprego, sua dignidade e quase sua família. Sua esposa, Maria, já não aguentava mais ver o marido chegar em casa bêbado, quebrando a confiança dos filhos e o pouco que ainda restava de esperança. Foi numa tarde de domingo, depois de mais uma discussão, que Maria, com lágrimas nos olhos, pegou a mão do filho mais velho e disse: "Vamos na Igreja Universal. Se Deus curou a Fernanda, Ele pode salvar seu pai também." Carlos, mesmo relutante, acabou indo com eles. Não por fé, mas por cansaço. Não tinha mais forças para dizer não. Quando entrou no templo, sentiu algo diferente. Não eram só as palavras do pastor, mas o olhar das pessoas, a música que falava direto ao seu coração quebrado. Quando o obreiro fez o apelo para quem queria ser livre, Carlos levantou a mão tremendo. "Eu quero, mas não consigo sozinho", confessou com a voz embargada. O pastor orou por ele com autoridade, impôs as mãos e declarou: "Em nome de Jesus, esse vício acaba hoje." Carlos saiu do culto com uma paz que não sentia há anos. Mas a batalha não terminou ali. Nos dias seguintes, a tentação batia à sua porta, mas algo dentro dele tinha mudado. Toda vez que a vontade de beber vinha, ele ligava para a igreja, ia aos cultos, pedia oração. A família começou a orar junto em casa e, aos poucos, o milagre foi se consolidando. 3 meses depois, Carlos estava de pé, empregado novamente, restaurando o que havia perdido. Sua esposa, que já pensava em desistir, viu o marido se tornar um novo homem. Os filhos, que antes tinham vergonha dele, agora o abraçavam com orgulho. "Não foi força minha, foi Deus. Eles oraram por mim quando eu não tinha mais fé", testemunhou Carlos, com os olhos brilhando, no dia do seu batismo nas águas. E assim como Fernanda, ele descobriu que na Igreja Universal não há caso perdido. Há apenas corações que precisam se render ao poder de Deus. Porque milagre não é só cura física. É restauração de vidas, famílias e sonhos. É Deus escrevendo uma nova história onde o mundo só via um ponto final. E você que está lendo agora pode estar pensando: "Mas o meu problema é diferente, é muito grande." Porém, se Deus transformou a vida de um homem que já não acreditava mais em si mesmo, Ele pode fazer o mesmo por você. Basta um passo de fé. Basta decidir crer. Naquela mesma semana, enquanto Carlos ainda se emocionava com sua vitória, uma mulher chamada Marta entrou pela primeira vez na CCB. Ela vinha arrastando um peso que ninguém via, mas que a consumia por dentro. A dor de ter perdido o filho mais velho em um acidente de carro 3 anos antes.
Desde então ela vivia como uma sombra, sem forças para sorrir, sem coragem para entrar em uma igreja. Eu não mereço consolo, confessou aos pés do altar com a voz quebrada. Se Deus existisse, não teria deixado meu filho ir embora. Mas ali, entre irmãos que a abraçaram sem julgamento, ela ouviu algo que mexeu com seu coração. Deus não tira a dor, mas ele a transforma em propósito. E foi assim que Marta começou a frequentar as reuniões, mesmo sem entender muito. Até que, numa noite de oração, algo inesperado aconteceu. Enquanto o pastor orava, ela sentiu um calor no peito, como se mãos invisíveis a envolvessem. E então, pela primeira vez em anos, uma lembrança boa do filho veio à sua mente, não a imagem do acidente, mas o sorriso dele quando criança, correndo em seus braços. Era como se Deus lhe dissesse: ele está em paz. E você também pode estar. Marta não recebeu seu filho de volta, mas recebeu algo que parecia impossível, a paz que excede todo entendimento. A dor não sumiu, mas perdeu o poder de definhá-la. Ela voltou a viver, voltou a sonhar. E hoje ela mesma ajuda outras mães que passam pelo mesmo luto, mostrando que até nas perdas mais profundas, Deus planta uma semente de esperança. Enquanto isso, do outro lado da cidade, um jovem chamado Lucas lutava contra um vício que o dominava há anos. Ele já havia tentado de tudo: clínicas, remédios, promessas vazias. Até que num dia de desespero, entrou na CCB arrastado por um amigo. Eu não acredito que isso vá adiantar, murmurou com as mãos trêmulas. Mas ali, entre os louvores, ele sentiu algo que nunca havia experimentado, um desejo genuíno de mudar. Não por obrigação, mas por um amor que ele não entendia, mas que o envolvia. E quando o pastor impôs as mãos sobre ele, Lucas sentiu o vício, que antes parecia parte de si, se desprender como uma corrente quebrada. Hoje, Lucas é um obreiro na igreja. E quando alguém lhe pergunta como conseguiu se libertar, ele responde com simplicidade: não fui eu, foi Jesus. Ele me tirou do lixo e me fez assentar entre príncipes. Essas histórias de Carlos, Fernanda, Marta e Lucas não são exceções. São provas de que onde o homem vê um caso sem solução, Deus vê uma oportunidade para mostrar seu poder. A CCB não é um lugar de pessoas perfeitas, mas de pessoas que encontraram aquele que as torna novas. E se você está lendo isso hoje, saiba, seu milagre pode estar mais perto do que imagina. Talvez tudo o que você precise é dar o primeiro passo. Chegar como está. Crer que, para Deus, nada é impossível, porque Ele ainda faz milagres. E o próximo pode ser o seu. No interior de São Paulo, em uma pequena cidade onde todos se conhecem, vivia Dona Maria. Viúva há 10 anos, ela criava sozinha seus 3 filhos em um barraco de madeira com chão de terra batida. As paredes, cheias de rachaduras, não seguiam nem o vento frio que vinha do cerrado nas madrugadas de junho. O que mais doía não era a fome, embora muitas vezes o jantar fosse só um café com pão duro, mas a vergonha de não poder dar aos filhos nem um par de sapatos decente para irem à escola. Certa tarde, enquanto costurava roupas para fora para ganhar alguns trocados, ouviu um barulho na porta. Era a irmã da igreja, Dona Jandira, com um prato de comida quente e um convite. Maria, amanhã tem culto na congrega. Venha, irmã. O Senhor tem uma palavra para você. Maria abaixou a cabeça, envergonhada. Não tenho roupa decente, irmã. E as crianças? Dona Jandira segurou suas mãos, cheias de calos. Venha como está. Deus não olha a roupa, olha o coração. No dia seguinte, entraram tímidos no salão humilde da CCB, com bancos de madeira e paredes pintadas pelos próprios irmãos. Maria sentou no fundo, com os filhos colados nela, como se quisessem se esconder. Mas quando o pastor começou a pregar sobre o Deus que multiplica pão e peixe, algo dentro dela se mexeu. Não eram palavras bonitas, eram verdades que doíam e ao mesmo tempo acalmavam. Quando terminou o culto, a irmã Jandira se aproximou. Maria, a igreja vai ajudar com cestas básicas enquanto você não se estabelece. E olha, ela abriu um saco, uns irmãos doaram essas roupas para as crianças. Maria chorou. Não pelo alimento ou pelas roupas, mas porque pela primeira vez em anos alguém olhava para ela sem piedade, mas com esperança. Os meses passaram. Maria começou a frequentar os cultos, levava os filhos à escola dominical, e pouco a pouco, o que era vergonha virou coragem. Até que um domingo o pastor fez um apelo. Quem aqui quer ser batizado nas águas, levante a mão. Maria hesitou. O medo da água era antigo, quando criança, quase se afogou em um rio. Mas seus filhos, com os olhinhos brilhando, puxaram sua mão. Mãe, vai. E ela foi. Naquele rio, entre irmãos cantando hinos, Maria não sentiu medo. Sentiu paz. Quando saiu da água, era como se uma carga de anos tivesse sido lavada.
E dali em diante, as coisas começaram a mudar de um jeito que só Deus explica. Um irmão da igreja, dono de uma pequena marcenaria, ofereceu trabalho para ela, costurando estofados. Outro arrumou um terreno baldio para ela construir, aos poucos, uma casinha de alvenaria. Os filhos que antes faltavam à escola por vergonha, agora chegavam em casa contando das aulas com orgulho. E Maria, que não sabia ler direito, começou a frequentar as aulas de alfabetização que a igreja oferecia às noites. Hoje, quem passa pela rua onde ela mora não reconhece mais o barraco de antes. No lugar, uma casa simples, mas pintada de azul claro, com um pequeno jardim que Maria cuida com carinho. Nas paredes, quadros com versículos que ela mesma bordou. E na sala, bem no centro, uma foto do dia do seu batismo, o dia, como ela diz, em que Deus me tirou da lama e me pôs numa rocha firme. Quando perguntam como conseguiu, ela responde com o mesmo sorriso tranquilo: não foi força minha não. Foi a mão de Deus trabalhando através dos irmãos. A CCB não é um lugar de gente rica. É um lugar de gente que foi quebrada e encontrou quem a consertou. E assim como Carlos, Fernanda, Marta e Lucas, Dona Maria se tornou mais uma prova de que os milagres não são coisas de outro tempo. São sinais de que Deus ainda caminha entre nós, usando pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Talvez a maior delas seja transformar uma vida que o mundo descartou em um testemunho vivo de que, com Jesus, tudo pode ser diferente. Se você está lendo isso hoje e pensa que sua situação é sem saída, lembre-se, Deus não olha para o que você tem, mas para o que Ele pode fazer através de você. O primeiro passo? Chegar, assim como está. O resto, Ele cuida. Porque milagre não é só curar doenças ou resolver problemas, às vezes, é simplesmente dar um novo começo para quem já não acreditava mais em finais felizes. Na mesma semana em que Dona Maria recebeu sua máquina de costura consertada, um jovem chamado Tiago entrou pela primeira vez na congregação cristã no Brasil. Ele não veio por vontade própria, mas porque sua mãe, depois de anos de oração, o arrastou quase à força. Tiago era daqueles rapazes que a vida tinha ensinado a desconfiar de tudo. Criado nas ruas, envolvido com coisas erradas, ele carregava no olhar uma mistura de revolta e cansaço. Isso aqui não é para mim, pensou, cruzando os braços enquanto a mãe o puxava pelo corredor. Mas algo aconteceu quando os irmãos começaram a cantar. Não eram músicas como as que ele ouvia nos bailes, mas havia uma força naquelas vozes unidas que fez seu peito apertar. Uma irmã mais velha, que parecia sentir sua luta, se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Fique, filho. Jesus está te esperando. Tiago não sabia explicar, mas aquelas palavras o atingiram como um soco no estômago. Ele não chorava há anos, mas ali, entre pessoas que nem conhecia, as lágrimas vieram sem aviso. Nos dias seguintes, ele voltou. Não por obrigação, mas porque algo dentro dele tinha começado a mudar. Os irmãos não o julgaram pelo passado, não lhe deram sermões vazios. Em vez disso, o abraçaram, deram-lhe trabalho na padaria da igreja e, o mais importante, oraram por ele. Uma noite, depois de um culto, Tiago se ajoelhou e pediu a Deus uma chance. Não uma vida fácil, mas uma vida diferente. E Deus, que nunca falha, começou a operar. Hoje, Tiago é um dos jovens mais ativos na congregação. Ele ajuda a organizar as campanhas de doação de alimentos, visita famílias carentes e nas noites de sexta-feira, está sempre pronto para dar um abraço ou uma palavra de ânimo a quem chega pela primeira vez, assim como ele chegou. Se Deus mudou minha vida, pode mudar a de qualquer um, diz ele, com a mesma firmeza de quem já viu o impossível se tornar real. E assim, a história se repete. Não porque os problemas desaparecem, Tiago ainda enfrenta batalhas, Dona Maria ainda luta para pagar as contas, e muitos outros na igreja carregam suas cruzes. Mas agora eles sabem que não estão sozinhos, porque na congregação cristã no Brasil, milagre não é só uma palavra bonita nos hinos. É a mão estendida quando você tropeça, é o prato de comida quando falta no armário, é a oração que sobe ao céu quando as forças acabam. Talvez você esteja lendo isso hoje e pense, mas o meu caso é pior. Ou então, já tentei de tudo. Se for assim, lembre-se de Tiago, que achava que nunca mais teria paz. Lembre-se de Dona Maria, que via sua máquina quebrada como o fim de um sonho. Eles não tinham solução, até encontrarem aquele que é a solução. O convite ainda está de pé. Chegue, assim como está. Deixe que Deus mostre mais uma vez que onde o homem vê um ponto final, ele enxerga apenas uma vírgula. Porque a história da sua vida pode estar prestes a ganhar um novo capítulo, e este, escrito com a tinta do milagre. E o milagre veio. Tiago, que por anos carregou a dor de um coração partido pela traição e a culpa por não ser suficiente, sentiu algo estranho naquela noite de oração.
Não foi um raio, nem uma voz trovejante, foi uma paz tão profunda que lhe encheu os olhos de lágrimas, como se mãos invisíveis tirassem o peso de suas costas. No dia seguinte, o telefone tocou. Era o irmão que há anos não falava com ele pedindo perdão. A reconciliação não apagou o passado, mas transformou sua dor em ponte. Hoje, Tiago lidera um grupo de apoio para homens feridos, provando que Deus não apenas sarou suas feridas, mas fez delas um farol. Dona Maria, com suas mãos calejadas e a máquina de costura quebrada, seu único meio de sustento, chorou ao ver o conserto impossível. Mas na manhã seguinte, um jovem desconhecido bateu à sua porta. Ouvi dizer que a senhora é a melhor costureira da região. Minha noiva precisa de um vestido de casamento urgente, e eu pago adiantado. O valor cobriu o conserto e ainda sobrou para comprar tecidos novos. Hoje seu ateliê é a escola para meninas da comunidade, onde ela ensina: Deus não nos dá só o pão, Ele nos ensina a fazer farinha. Reflexão final. Milagre não é mágica, é Deus escrevendo o reto nas linhas tortas da nossa história. Às vezes Ele muda as circunstâncias, outras transforma nós mesmos dentro delas. O verdadeiro milagre não é só a resposta, mas a coragem de continuar perguntando quando tudo parece silencioso. Porque a fé não é a certeza de que Ele agirá como queremos, mas a confiança de que agirá como só Ele pode. Lição de vida. Se sua oração ainda não foi respondida, não é porque Deus esqueceu, é porque Ele está preparando algo maior do que você pede. A vírgula não é um espere que o melhor está por vir. E quando o milagre chegar, sim, quando, você vai reconhecê-lo não pelo barulho, mas pela marca inconfundível do amor que teima em não desistir de você. A história não acabou. Vire a página.